Você já parou para pensar por que algumas pessoas conseguem enriquecer aparentemente do nada, enquanto tantas outras passam décadas inteiras lutando para pagar contas, acumulando dívidas e vivendo no limite? Parece até um truque de mágica, ou talvez sorte, herança ou algum segredo bem guardado, certo? Mas a verdade é bem diferente. Não se trata de um golpe de sorte ou de um talento especial para ganhar dinheiro. Existe, sim, uma força poderosa, silenciosa e quase invisível que trabalha a favor de quem sabe usá-la, e contra quem a ignora. Essa força se chama juros compostos. Pouca gente fala disso de forma clara, mas quem entende como essa engrenagem funciona consegue transformar pequenas quantias em grandes patrimônios ao longo do tempo. E não é exagero. É pura matemática, funcionando em silêncio, todos os dias, sem descanso. O próprio Albert Einstein, um dos maiores gênios da história, chamou os juros compostos de a oitava maravilha do mundo. Ele afirmou: quem entende, ganha. Quem não entende, paga. E essa frase, apesar de curta, é um verdadeiro alerta, porque ela resume exatamente o que acontece na vida financeira de milhões de pessoas. Enquanto alguns colocam dinheiro para trabalhar por eles, investindo de forma consistente e aproveitando o crescimento exponencial ao longo dos anos, outros continuam presos a um ciclo de consumo imediato, dívidas caras e falta de planejamento. E o pior, sem sequer perceber que estão perdendo a chance de construir algo maior. Os juros compostos são, ao mesmo tempo, um aliado poderoso e um inimigo implacável. Tudo depende de como você escolhe se posicionar diante deles. Olá a todos, aqui é o José, e sejam todos bem-vindos ao canal Seu Dinheiro em Movimento. Se você gosta desse tipo de conteúdo, ajude o canal deixando seu like e se inscrevendo. Não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo para motivar outras pessoas a buscarem mais conhecimento sobre educação financeira. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Entendendo os juros compostos de forma simples. Pense por um momento em algo simples, uma semente que você planta com as próprias mãos. Nos primeiros meses, ela exige paciência, cuidado, proteção. No início, quase ninguém percebe o crescimento. É sutil. Mas, com o tempo, aquela pequena muda se transforma em uma árvore. E aí começa a mágica. Essa árvore começa a gerar sementes, e essas sementes viram novas árvores, que também crescem e geram mais sementes. Em pouco tempo, o que antes era apenas um gesto solitário se transforma em uma floresta inteira, densa e frutífera. Esse processo é lento no começo, mas depois se torna imparável. Agora, imagine isso acontecendo com o seu dinheiro. Esse é exatamente o poder dos juros compostos. Diferente dos juros simples, onde o ganho é previsível e sempre igual, os juros compostos funcionam como uma engrenagem que acelera com o tempo. Eles fazem o seu dinheiro crescer sobre o dinheiro que você já ganhou, criando um ciclo de multiplicação contínua. E quanto mais tempo você deixa esse processo acontecer, maior é a recompensa. É como se o tempo deixasse de ser um inimigo da sua conta bancária e passasse a ser o seu maior aliado. Um mês pode parecer pouco, mas anos fazem toda a diferença. E é isso que separa quem vive sufocado por boletos de quem, aos poucos, conquista liberdade e tranquilidade financeira. O problema é que a maioria das pessoas não percebe isso no dia a dia. Estão tão ocupadas pagando dívidas, sobrevivendo ao fim do mês, ou tentando viver o agora, que acabam ignorando a força silenciosa que poderia estar mudando sua vida por trás dos bastidores. Por isso, o grande segredo está em começar, mesmo que com pouco. Porque o valor inicial não importa tanto quanto a consistência e o tempo. Começar hoje com R$50 pode parecer insignificante, mas daqui a 10, 15 ou 20 anos, esse pequeno gesto pode representar a diferença entre depender de um salário ou viver de renda. O futuro começa agora, e você escolhe se vai plantar uma semente ou continuar só assistindo a floresta crescer para os outros. Solução para quem tem pouco dinheiro. Muita gente ainda acredita que investir é coisa de quem ganha muito dinheiro, como se fosse privilégio de poucos. Essa crença, repetida por gerações, acaba afastando milhares de brasileiros da chance real de conquistar uma vida mais tranquila no futuro. Afinal, quando você acha que só é possível começar depois de sobrar bastante, você adia seus planos, posterga seus sonhos e, sem perceber, perde o bem mais valioso que tem, o tempo. Mas aqui vai uma verdade que pode mudar sua forma de ver o dinheiro. Não é o quanto você tem que faz a diferença, e sim o que você faz com o que tem. Imagine alguém que, mesmo com um orçamento apertado, decide separar apenas R$50 por mês para investir com regularidade. Parece pouco, né? Mas se essa pessoa aplicar esse valor a uma taxa de 1% ao mês, durante 30 anos, ela terá acumulado mais de R$40 mil. Agora pense em alguém que consiga investir R$200 por mês sob as mesmas condições. O patrimônio final passa dos R$160 mil. Isso sem contar possíveis aumentos nos aportes ao longo do tempo ou melhorias na rentabilidade. É ou não é surpreendente como pequenos valores, quando bem direcionados, podem se transformar em algo tão significativo? Esse é o poder da constância somado ao tempo. É como plantar um hábito saudável hoje e colher uma vida inteira de benefícios lá na frente.
Enquanto muitos esperam pelo momento ideal, que raramente chega, os que começam com pouco já estão vários passos à frente. Por isso, não subestime o impacto de uma decisão simples tomada agora. Use seu melhor amigo, o tempo. Quanto mais cedo você começa, menor é o esforço necessário para alcançar grandes resultados. O tempo é o ingrediente mágico dos juros compostos. Quem começa a investir aos 20 anos, com aportes regulares, precisa de muito menos do que quem começa aos 40, mesmo que invista o dobro. Ou seja, quanto mais você adia, mais caro isso sai. Por isso, não espere ter dinheiro sobrando ou um aumento no salário. Comece com o que tem, agora. O efeito dos juros compostos só acontece com o passar dos anos. E acredite, daqui a 10 ou 15 anos, você vai se agradecer. Vamos imaginar dois cenários bem comuns, representados por duas pessoas, Ana e Lucas. Ana, aos 25 anos, decidiu dar um passo importante na direção da sua liberdade financeira. Mesmo ganhando pouco, ela se comprometeu a investir R$ 100 por mês. Não era muito, mas era o que cabia no seu bolso naquele momento. Já Lucas, que só começou a pensar em investir aos 40 anos, conseguiu reservar um valor maior, R$ 300 por mês. Ou seja, ele começou mais tarde, mas com uma quantia 3 vezes maior. Ambos buscaram os mesmos resultados, com uma taxa média de rendimento de 0,8% ao mês. A lógica parece apontar para Lucas como provável vencedor nessa corrida, certo? Afinal, ele investiu mais dinheiro por mês. Mas é aqui que entra a mágica, ou melhor, a matemática poderosa dos juros compostos. Aos 60 anos, quando ambos decidem parar para colher os frutos do que construíram, algo surpreendente acontece. Ana, mesmo tendo investido menos dinheiro ao longo da vida, acumula um patrimônio maior que o de Lucas. Isso não foi coincidência, sorte ou talento especial. Foi simplesmente o tempo agindo como aliado. Quanto mais cedo os juros compostos entram em ação, mais tempo eles têm para multiplicar os resultados de forma exponencial. Esse exemplo mostra que construir riqueza não depende só do valor que você aplica, mas principalmente de quando você começa. Ana teve algo que dinheiro nenhum compra, tempo ao lado dela. E os juros compostos, diferentemente de muitas ferramentas financeiras, não exigem esforço constante ou sacrifícios extremos, eles exigem constância, paciência e visão de longo prazo. Enquanto Lucas precisou correr atrás do prejuízo com um esforço financeiro maior, Ana colheu os frutos da antecipação e da disciplina. Essa comparação realça uma verdade poderosa. Quem planta cedo, mesmo que pouco, colhe mais do que quem tenta compensar tarde. E a melhor hora para começar, sempre é agora. Tenha cuidado com os inimigos do crescimento, impaciência e gastos desnecessários. Infelizmente, muitas pessoas desistem de investir antes mesmo de começarem a ver os verdadeiros resultados. Isso acontece porque estamos acostumados a querer tudo para ontem. Resultados rápidos, recompensas imediatas, respostas instantâneas. Mas no mundo dos investimentos, especialmente quando falamos de juros compostos, a lógica é completamente diferente. Eles funcionam como uma bola de neve. No começo, o crescimento é quase imperceptível, parece lento, até desanimador. Mas com o passar do tempo, conforme o dinheiro vai se acumulando e os rendimentos começam a render sobre os rendimentos anteriores, o crescimento se acelera. E então, o que parecia pequeno e lento se transforma em algo poderoso e praticamente imparável. O problema é que muita gente não tem paciência para esperar essa virada acontecer. No meio do caminho, acabam retirando o dinheiro da aplicação por ansiedade ou falta de planejamento. Em outros casos, gastam tudo com supérfluos, motivados por uma falsa sensação de que é melhor aproveitar agora. Mas essa atitude, por mais comum que seja, é exatamente o que impede o efeito multiplicador de funcionar. Investir com consistência não é só uma questão de disciplina financeira, é um compromisso com o seu eu do futuro, aquele que vai precisar de estabilidade, liberdade e tranquilidade. E quanto mais cedo você começar a cuidar dele, menos esforço será necessário lá na frente. Por isso, a chave está em separar um valor fixo todo mês, por menor que seja, e tratá-lo como algo inegociável. Um compromisso tão importante quanto pagar suas contas ou cuidar da sua saúde. Não mexa nesse valor, não pause o processo por impulso, e principalmente, não desista no meio do caminho. Os juros compostos só funcionam quando tem tempo para agir, e qualquer interrupção pode atrasar anos do seu progresso. Lembre-se, você não está apenas guardando dinheiro, está construindo um futuro. E esse futuro pode ser de liberdade, tranquilidade e escolhas, se você tiver a coragem de esperar e a sabedoria de não parar. Transforme o hábito em estilo de vida. A verdadeira riqueza começa na mente. Quando você entende o valor dos juros compostos, sua relação com o dinheiro muda. Você começa a respeitar o tempo,
valorizar o planejamento e abrir mão do prazer imediato por algo maior no futuro. Invista todo mês, nem que seja pouco. Crie o hábito. Acompanhe sua evolução. Celebre cada nova conquista. Não existe fórmula mágica para enriquecer da noite pro dia. Mas existe, sim, uma fórmula silenciosa que funciona todos os dias, enquanto você dorme. Os ricos de verdade muitas vezes não ostentam, não gritam, não exibem. Eles deixam que o dinheiro trabalhe por eles, em silêncio, com paciência e estratégia. Os juros compostos são o motor dessa jornada, e a única coisa que você precisa fazer é começar e continuar. Agora que você descobriu esse segredo silencioso, o que vai fazer com ele? Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender o valor de começar cedo. Curta, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais nenhum conteúdo que vai te ajudar a construir riqueza de verdade. Fique até o fim da série sobre educação financeira, e você vai aprender como multiplicar, proteger e usar seu dinheiro com inteligência. A jornada começa aqui, e o futuro começa com uma decisão.